bora para mais uma. Marcos 3. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhe perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para o que estava sentado à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos corações endurecidos deles, disse ao homem: Estenda a mão. E ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderia matá-lo. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar e uma grande multidão, vindo da Galiléia, o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e das regiões do outro lado de Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que ele preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado muitos, de modo com aqueles que sofriam de doenças ficaram se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos ouviam, prostraram-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus! Mas ele lhes dava ordem severa para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traía. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazer-lhe à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam: Ele está com Deus, com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se puser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Então chegaram a mãe e os irmãos, a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ali ao seu redor e disse: Aqui estão a minha mãe e meus irmãos.
Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Deus abençoe.